Graça e paz. Graça e paz, queridos. Tudo bem? Sou glória. E no último. Hoje é feriado aqui. Um, é um dos maiores, um dos não. Se brincar, acho que é o maior feriado dos Estados Unidos. Ah, é? É o que a gente vê nesse filme, é o Ação de Graça. Ah, Chama Thanksgiving. Feriado de Thanksgiving. Aí sempre cai na quinta-feira, né? Aí é quinta-feira, aí amanhã já é Black Friday. É feriadão prolongado aqui, ó. aí faz a verdadeira Black Friday, né? Que é sexta, Aqui tem. né? É, vira na. Começa hoje, meia-noite, na verdade. Ah, legal. Amanhã vai Meia-noite. ser aqui. É o aniversário da cidade. Hum, hum, bom também. Rapaz, aí quando você não vai trabalhar, dá uma preguiça maior ainda de levantar, né? Eu confesso, ó, vou confessar aqui, ó. Nossa, a vontade foi de mandar mensagem, falar, Cris, hoje não vai dar, não. Aí eu peguei e falei, não, vou levantar, e levantei. Porque quando você vai trabalhar, você é obrigado a levantar, né? Querendo ou não. É, tem jeito, né? Apesar que eu sempre tive hábito de levantar cedo, cara. Eu não consigo ficar na cama. Não consigo. É, Vixe, eu deu certo o horário, eu tenho que levantar. Se eu ficar, às vezes tem, muito raramente, eu quero às vezes insistir, né? Em ficar na cama. Me dá dor de cabeça, aquilo eu tenho que levantar. Não adianta. é. Ah, é bom, né? Se acostumar é bom. Se acostumar é bom. Tá bom. Melenice, Zeus, seja bem-vinda. É, graça e paz, seja bem-vinda, irmã Norma, irmã Helenice, né? Deus abençoe, seja bem-vinda. Bora lá para mais um devocional, né? Café com Deus, com a participação aí do nosso professor e pastor Oh, quem dera. Cristiano. Bora começar então, né, Cris? Aí, Vamos. embora aqui para nós aqui é feriado, mas você deve estar trabalhando aí hoje também. Então, vamos fechar a última perícope, né? A última parte de Primeiro João. Uma parte muito maravilhosa também, né? Quando a gente analisamos, né? Sim, sim. Ontem a gente falou sobre João, falamos sobre quem era o João Batista, né? E o Cris trouxe bem lembrado, né? Que Batista não era o nome dele, mas sim a profissão, né? É o que ele fazia. É por isso que algumas, se você vai para mais para a cultura judaica, né, Cris, vai chamar ele de João Imersor, Isso. João Imersor, porque ele batizava, né, ali por imersão de águas. Aí tem uma grande, aí também desvenda algumas coisas aí da teologia aí, né, de pensamento que usa, o batismo é por aspersão, mas peraí, mas João Batista é imersor, a palavra ali é imersor, é imergir, né? Né? É bonito quando a gente vai pro original, né, cara? Muitas coisas é desmistificada, né? Sim, sim, com certeza. Paz Deus, mãe. Beijo, minha mãe aí, ó, Marlene. Maravilha. Prazer, alegria. Ela tá no Brasil. Tá no Brasil. Cabriúva, Cabriúva. Terra do Glória. Uma saudade desse filho, né?
Nem fale, né? Nem me fale. Mas quantos anos aí que você não veio para o Brasil? Oi? Quantos anos que você está aí e você não vem para o Brasil? Vai, fevereiro agora faz 9 anos que eu tô aqui. É tempo, hein? É tempo. Rapaz, meu menino tá lá em Portugal, tá com um ano e pouco, já tá. Um ano e pouco já, Cris. Eu lembro quando ele foi. Já um ano e pouco já. Meu Deus. Passa rápido, hein? É muito. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu vim pra cá menino, né? Eu vim pra cá moleque de tudo. É. Quando eu falo moleque, não é idade, não. Isso. Eu era mais novo também, eu tava com 26. Mas moleque em cabeça mesmo, né? Mas tá bom. Bora lá então, vamos dar continuidade. 1 João capítulo 1, pericope final, dos versículos 43 até o 51. Aí vamos começar com uma oração. Eu vou fazer essa oração aqui hoje. Vamos orar então. Em nome do Senhor Amém. Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa rica oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, mesmo nós não sendo digno nem merecedor, mas o teu amor e a tua misericórdia, a tua graça nos alcançou. Te agradecemos, Pai, por mais esse dia de vida, por mais essa rica oportunidade, por mais esse dia de estarmos aqui, Senhor, na tua presença, analisando e meditando na tua palavra, Senhor. Te agradecemos muito, Senhor, por essa oportunidade. Te agradecemos, Senhor, pelo alimento, pelo trabalho, pela família, pelos filhos, por todos os nossos irmãos, tanto sanguíneo quanto em espírito, aqueles que são irmãos na fé, através de Jesus Cristo. Senhor, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Não temos motivos para reclamar, nem para murmurar, mas somente para agradecer, porque se hoje estamos aqui, é porque a tua bondade, a tua misericórdia nos sustentou. Se deitamos e levantamos, é porque tu nos sustentou, Senhor. Verdade, Tu Deus. nos dá o fôlego da vida. Estamos aqui hoje, Senhor, nesse dia, para te agradecer. Hoje aqui nos Estados Unidos, se comemora, Senhor, o dia de ação de graça, o Thanksgiving, e é um ato de agradecer por todas as coisas que a pessoa adquire no dia. Agradecer pela amizade, agradecer por tudo que eles conquistam nessa terra. Mas hoje estamos aqui, Senhor, prostrado com os nossos corações para te agradecer pela vida eterna, para te agradecer pelo sacrifício de Cristo, para te agradecer pelo amor e pela misericórdia que o Senhor tem tido conosco. Te agradecemos em tudo, Pai, e esteja conosco mais nesse devocional. Que o Senhor venha falar com a nossa alma e que nós possamos sair daqui, Pai, cheios do Teu Espírito Santo, tendo acesso ao céu e fazendo que os demais também tenham acesso ao céu pelo caminho, pela estrada, pela escada que é Jesus Cristo. Nós te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler os versículos então, Cris. São. Eu vou ler até o 47 e você lê o final. Eu leio até o 46. Aí você pega o 47 até o 51. Tudo bem. Aí você já pode. Terminando, você já pode mandar bala. Pregar o que Deus revela. Então, dando continuidade, 43. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael. Ele disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de que os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré?
pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Felipe. Vem e veja. Ó, pode ir, Cris. O 47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o Evangelho de João, ele é maravilhoso pelo sentido de que muitas coisas que a gente vai encontrar relatado aqui nesse Evangelho, como nós ontem ainda mencionamos no devocional de ontem, que muitas das vezes existem fatos, né, dentro da historicidade bíblica. Os três primeiros evangelhos são sinóticos, né? Sinóticos quer dizer, existe uma semelhança de uns com os outros, que vai mostrar a mesma versão, né? Só que muitas das vezes de ângulos diferentes. E o Evangelho de João, ele vai relatar muitas coisas que os outros evangelhos não relatou, né? Como esse fato mesmo de Natanael aqui, não tem nos outros três evangelhos. É só João que ele vai relatar a respeito sobre Natanael. E então isso, se nós observarmos, é algo fascinante. Por quê? Porque João é aquele que nos apresenta, e nós vamos ver no decorrer desse nosso devocional de João, que João ele apresenta muitas histórias de vidas que são transformadas por Jesus, né? Como essa de Natanael, que parece são vidas de pessoas simples e que podemos muitas das vezes, irmãos, facilmente nos identificar muitas das vezes com esses personagens e com as situações que eles estão vivendo na vida deles. E isso nós podemos, às vezes, até nos identificar, de certa forma, com esses personagens. E nós vamos ver, através desse personagem, que João ele faz questão de inserir nesse capítulo primeiro, né? Que é Natanael. E se nós observarmos bem cuidadosamente, Natanael, como eu já disse, ele não é mencionado nenhum dos outros três evangelhos. João ele é o único que se deu o trabalho de registrar algo sobre Natanael. Talvez, irmãos, porque vamos pensar assim, a vida daquele homem aparentemente não significasse muita coisa. Mas o João, se nós observarmos, ele vai ser esse evangelista que nos dá, às vezes, certos detalhes que os outros evangelhos não apresentam. E hoje nós vamos analisar aqui a respeito deste personagem Natanael, que aparece aqui, parece, como foi falado, meio que significante. E nós vamos ver que dentro desse cenário, desses poucos versículos que nós lemos, do versículo 43 ao 51, nós vamos ver que existem três aspectos
que acontece na vida de Natanael. Primeiro, nós vamos ver que existe um chamado, né? É um chamado, um convite. Nós vamos ver que existe um convite. Vamos perceber que há uma benção e, depois da benção, a promessa. No primeiro ato, nós vamos perceber que Filipe, o que acontece? Filipe, ele encontra Natanael. Um pouquinho antes nós percebemos que Jesus ele está ali convidando os seus discípulos, aqueles que haveriam de se tornar seus seguidores, depois posteriormente apóstolos, né? E aí olha o que Filipe ele diz para Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. João, aqui no verso 45, é como se ele estivesse falando para Natanael o seguinte: tu não precisas mais passar pela vida sem esperança. Ninguém mais precisa me humilhar. E nós estamos falando isso, irmão, não é questão de sermos vitimistas, né? Porque tem muito crente que é vitimista das situações. E uma coisa que nós devemos aprender é que nós não devemos ser vitimistas. Mas nós entendemos ontem que todo Israel esperava por uma redenção. E Natanael não era diferente. Com relação ao sofrimento, a dor, o vazio do coração, tudo chegou ao fim. Por quê? O recado que Filipe estava dando para Natanael, achamos o Messias, né? E esse convite, ele é uma nova experiência. É uma questão de sair da morte, do pecado para a vida, das trevas para a luz, da tristeza para a alegria. E nós vamos notar bem, irmãos, que esse convite, olha que interessante, esse convite que Natanael ele recebe, ele não vem diretamente de Jesus, mas ele vem de quem? De Filipe. Filipe que havia conhecido Jesus, né? E olha que interessante, que quando nós, seres humanos, nós recebemos o convite do Evangelho, cremos em Jesus, irmãos, nós nos tornamos instrumentos de Deus. Vocês lembram ontem? Ontem nós falamos de quem? De João, que ele era a voz do que clamava no deserto. Era um instrumento nas mãos de Deus. E aqui nós vamos ver que vai se repetindo esta ação de transformação vindo através de Jesus. Filipe conhece Jesus porque até antes ele era o quê? Ele era discípulo de João Batista. Só que quando ele ouve as palavras, tanto como André ouve as palavras, eis aí o Cordeiro de Deus. Opa! Eles deixaram João e começaram a seguir Jesus. Até houve um certo alvoroço, né, o irmão David, que está diminuindo os teus discípulos, João, e estão indo para o lado de Jesus, e que João diz: convém que ele cresça e que eu diminua, né? Isso é maravilhoso. Então, com esta ação que está acontecendo, então Filipe, ele se torna um instrumento já de evangelho, de evangelismo, né? Então ele vai lá e convida Natanael. E nesse convite, né? Então o que nós aprendemos com isso? Que Deus, ele sempre usou para alcançar um homem perdido na confusão das suas limitações humanas, outro ser humano. Quando nós nos entregamos ao Evangelho, nós nos transformamos, ou nos tornamos, melhor dizendo, em instrumentos nas mãos de Deus. É o que está acontecendo agora, nesse momento. Instrumentos nas mãos de Deus. Naquele dia, Filipe foi usado para levar o convite a Natanael, que até, se nós entendermos, era alguém que, assim como todo Israel, estava sem esperança, estava vivendo, vamos dizer assim, por viver. Mas o que ele fala aqui? Olha, que interessante. Achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei. Quer dizer, havia uma promessa. Havia uma promessa e agora, e o que os profetas falaram, Jesus o Nazareno.
né? Aí houve aquela conversa com Natanael, mas porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. E aí nós vamos entrar. Quer falar um pouco, David? Pode escorrer um pouco aí para... Não, pode tocar o barco. Pode tocar o barco. Então, tá bom então. Então nós vemos aqui que houve essa conversa, aí onde Filipe ele vai reforçar este convite, ó, então vem ver, né? Então Deus ele usa sempre instrumentos humanos para alcançar outros seres humanos. Primeiro, o que acontece? Nós temos um encontro pessoal com o Evangelho, cada um de nós temos um encontro pessoal com o Evangelho, né, com Cristo. Então a nossa vida, o que acontece? Ela passa por uma transformação, ela começa a ser mudada. Então você parte em quê? Em busca de outras pessoas para contar as maravilhas que Jesus operou em sua vida, que Jesus operou em nossa vida. O motivo do David estar aqui, hoje não queria nem levantar. Mas por quê? Porque nós estamos aqui reforçando esse convite, como instrumentos nas mãos de Deus. E hoje nós temos essa ferramenta maravilhosa que é a internet, as redes sociais. Sabemos que quantas coisas são divulgadas, faladas dentro desse mesmo meio de comunicação e que muitas das vezes atrai muitas outras pessoas, né? Mas quando não se fala com respeito às coisas de Deus, o número é pouco, mas não importa. Não importa que o convite está sendo lançado. O convite está sendo dado, né? Então, Cristo, ele muda nós por dentro. Então, nós passamos a nos tornar instrumentos nas mãos de Deus. E quem diria que naquele dia, o testemunho fiel de Filipe levaria a notícia da vinda do Messias a todo Israel, né? O que teria sido de Natanael se Filipe tivesse sentido medo de falar, tivesse tão ocupado com outras coisas, que não tivesse tido tempo para procurar um amigo e falar de Jesus? O que nós aprendemos nessa manhã com esse devocional? Que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Amém. E que não devemos nos calar diante das circunstâncias, mas nós devemos aprender a olhar, como Jesus ele nos disse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, o bem que nós recebemos, que nós possamos repartir, que nós possamos distribuir. Foi esta a relação que Filipe, com alegria, ele levou para Natanael. Era amigo dele, cara. E quantas das vezes nós, David, em certas partes, nós nos calamos. Nós nos calamos. E ao invés de anunciarmos o Evangelho, mas aqui nós vemos que Filipe faz diferente, né? Natanael, se Filipe estivesse ali com medo, eu não vou falar, eu vou estou ocupado com outras coisas, mas não. Ele chegou e falou, não, eu preciso dar essa boa notícia para o meu amigo. Então, o chamado de Natanael, ele nos ensina o quê? A lição de que Jesus nunca buscou pessoas sem dúvidas. Interrogações e questionamentos, muitas das vezes, vai existir. Porquanto, irmãos, se nós, né, nesse momento, que nós estamos aqui participando dessa live, desse devocional, quantas das vezes, não é porque às vezes nós somos crentes, mas as dúvidas sempre vai pairar sobre as nossas vidas. Mas só que nós temos que entender o quê? Que nós somos uma dessas pessoas que Jesus está buscando. Por quê? E por que não abrir o coração para Ele, para que realmente Ele faça morada? Jesus viu Natanael aproximar-se, né, naquele momento. Então aí o que ele diz aqui? Se nós observarmos, aqui está uma figura do pai que viu o filho pródigo aproximar-se, sujo, no pecado, mundo, cheirando mal. Jesus diz, eis um verdadeiro israelita. Para entender isso, irmãos, o que precisamos tirar a luz do Velho Testamento? O primeiro israelita foi Jacó. Depois que Deus lhe mudou o nome, Jacó queria ser usurpador, enganador, mentiroso, falsário. Mas
A diferença do velho Jacó e Natanael não há dolo, quer dizer, seu passado está completamente apagado, suas raízes foram esquecidas, sua história começou de novo. E quando é que a nossa história começa de novo? A partir do momento que nós começamos a nos relacionar com Jesus. Amém, Deus? Quer escorrer um pouco aí? Não, pode, tá perfeito, pode continuar. Então, nós vamos ver aqui. Essa é uma das coisas, irmãos, maravilhosas que o Evangelho de João ele nos traz. Não importa quem, muitas das vezes, nós fomos no passado, ou quem você foi no passado, né? Nem como você viveu, como que você conhecia Cristo, mas a nossa vida, irmãos, ela começa quando nós entregamos o nosso coração a Jesus. É isso que nós precisamos entender. Nesse momento, às vezes podemos estar passando, pode ter passado todo o seu passado, ou passar na nossa mente dele. Nós não somos privados disso. De momentos ruins que passamos, mas quando Jesus ele se relaciona conosco, nós nos relacionamos com Jesus, tudo é apagado. Por quê? Porque a graça nos alcançou. Então, o que Jesus estava com esta fala? Ele estava apenas reconhecendo o que Natanael era ou estava descrevendo o que pela sua graça poderia chegar a ser. Na realidade, Deus viu Natanael antes dele nascer, desde o ventre da sua mãe. Então, assim, irmãos, da mesma forma, Deus conhece cada um de nós. Essa questão de quando Jesus ele fala, antes de você, antes de Filipe te convidar, eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi. Quer dizer, é como se Jesus estivesse dizendo para ele, eu te conheço, eu sei como é a tua vida. E as palavras que ele falou quando ele disse para Natanael, né, que ele disse assim, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Ele não foi mentiroso, ele foi realista. E Jesus sabia disso. Então esse cara aí é verdadeiro. Mas aí Jesus pegou e desmontou ele naquela hora. Eu te vi, antes mesmo de Felipe chegar te convidar, eu te vi você, debaixo da figueira. E Jesus, ele viu cada um de nós. Na nossa vã maneira de viver, no nosso pecado, quando estávamos destituídos, mas ele nos resgatou. Ele nos convidou. Então, o que nós precisamos fazer, irmão David? É todos os dias, nós precisamos cair aos pés de Jesus e fazer como Natanael fez, exclamar, dizendo, Rabi, tu és filho de Deus. Porque o propósito do Evangelho de João é o quê? Não é por um acaso que ele trouxe aqui essa história de Natanael. Por quê? Porque a própria boca de Natanael confessou que Jesus é o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então perceba esses dois conceitos que eles vão junto, Filho de Deus e Rei. Enquanto Natanael ele não conhecia Jesus como Filho de Deus, por que ele iria então adorá-lo? Né? Então o que acontece? É uma questão espiritual. No momento em que ele reconheceu a natureza divina do Filho, imediatamente o aceitou também como rei. Por quê? Aceitar como rei. Porque quando nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus, nós aceitamos ele como rei. Porque nós nos submetemos, nós nos tornamos súditos dele. Nós nos colocamos debaixo do seu mandado, do seu principado, né? Então, quer dizer, nós nos rendemos ao Senhor. Então, Natanael, quando ele reconheceu, opa, você é o Filho de Deus, e tu és rei de Israel, quer dizer, eu me rendo a ti, eu me rendo aos teus cuidados. Então, que grande dia foi aquele dia para Natanael, né? E quão maravilhoso que seja o nosso dia, nesta manhã, por esse devocional que nós estamos falando aqui, vocês viram quando nós começamos assim, parecia que a história de Natanael não tinha nada a ver, né? Só João relata,
e parece que é uma coisa meio que escondida, mas não. É algo muito mais profundo, né? Podemos dizer assim, que de manhã ele podia estar lá no lugar onde ele estava, antes do convite, ser até uma pessoa cética, preconceituoso, porque ele mostrou um preconceito, né, pela cidade de Nazaré, vazio, desajustado e sem perspectivas, muitas das vezes, futuras na vida dele. Mas Jesus buscou através de Filipe. E quem sabe nesta manhã nós estamos aqui ouvindo este devocional e existem Natanael aí fora que precisa ser buscado pelo instrumento chamado David, pelo outro instrumento chamado Cristiano, pelo instrumento chamado Helenice, Maiara e outros que estão aqui. Nós precisamos entender isso, que o Evangelho formou nós como instrumentos na mão de Deus. Onde foi falado, a voz do que clama no deserto, que nós devemos ser esta voz. E aqui, você vê, olha o que é interessante na palavra de Deus. Aqui está continuando, dando sequência, que Jesus, de alguma forma, o Evangelho, ele vai trabalhando na vida das pessoas, fazendo com que este convite ele venha a ser estendido a outras pessoas. Então, Filipe encontra Natanael, era amigo dele, nós não sabemos, não está aqui explícito realmente o que ele estava passando, mas o que aconteceu? Quando ele o achou, tocou a sua vida, apresentou-lhe o convite, deu-lhe a benção e mostrou-lhe a promessa. Natanael caiu aos pés de Jesus e o reconheceu como Deus e Rei. E a partir daí, novos horizontes se abriram para o jovem israelita naquele dia. E quem sabe, David, na vida de muitos, novos horizontes poderão ser abertos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, posteriormente, quem vai assistir esse devocional, né? Então, estar sentado como Natanael, cada vez você está numa posição como Natanael estava, teu coração treme, mesmo não querendo, tua mente luta para não aceitar, muitas das vezes, tem dúvidas, interrogações, questionamentos, parecem pedras que dificultam o seu caminho em direção a Jesus. E quantos que, irmãos, são colocados obstáculos para não se render a Jesus? Então, nesta manhã, que este devocional seja uma alavanca para tirar obstáculos da vida de alguém, que este convite possa alcançar a vida de muitos. Louvado seja Deus. E qual que foi ele recebeu o convite, veio a bênção e recebeu a promessa. Porque que promessa é essa? Jesus mesmo disse, eis que de agora em diante vocês vão ver os céus abertos. Amém. E sobre o Filho do Homem, anjos subirem e descerem, né? Aí onde remete o quê? A visão que Deus deu a Jacó, lá quando ele reclinou a cabeça naquela pedra, ele viu uma escada. E quem que é essa escada? Essa escada é Jesus, né? É ele que liga o homem ao Senhor, é ele que liga aquilo que é terreno com aquilo que é celestial. Amém? Ô, David, pode decorrer um pouco, falei bastante. Então, glória a Deus. O texto, o versículo central dessa perícope, dessa parte, é esse, né? Esse acesso, né? É o acesso. Mas uma coisa interessante que você falou aí, que eu queria voltar um pouquinho, quando Jesus fala, né, para Natanael, eu te vi na figueira, eu te vi debaixo da figueira. É interessante, é maravilhoso, porque é o seguinte, ali nós vemos o que você já trouxe, que antes de Natanael existir, Jesus já o conhecia, assim como Deus já não conhece antes todas as coisas. Jesus também está trazendo ali a sua, vamos dizer assim, o seu atributo incomunicável, a onisciência dele.
que ele já sabia de todas as coisas. Verdade. E provavelmente, os judeus, eles tinham, ou têm até hoje, o costume de quando vai analisar a Torá, a Tanakh, eles iam para debaixo de uma figueira. Então, debaixo de umas figueiras, eles analisavam a palavra de Deus, eles analisavam as escrituras sagradas. Então, provavelmente, Natanael estava debaixo de uma figueira, analisando alguma de suas profecias que próprio Felipe narra aqui sobre Moisés e profeta, né? E ele, como Cristo trouxe muito bem, ele por ser sincero, por isso que Jesus cita para ele Salmos 32, versículo 2, um verdadeiro israelita, onde não há falsidade, onde não há hipocrisia. Provavelmente, debaixo da figueira, ele analisando as profecias de Moisés e de alguns dos profetas, ele devia se perguntar, cadê esse rei? Cadê esse Ramachia que até agora não aparece? Estamos sofrendo pela opressão dos romanos. Provavelmente, ele questionou, cadê esse homem que vai libertar o povo de Israel? Cadê o rei de Israel? Em seguida, o Senhor aparece, eu te vi debaixo da figueira, quando clamou pelo meu nome. Glória a Deus. E é naquela hora que ele fala assim, mas tu me conheces? Da onde você me conhece? Eu te vi debaixo da figueira, desde antes de Filipe te chamar. Foi maravilhosa, né? E aí ele declara, né? É o que você falou, mestre, rabi, né? Ou rabone, né? Que é mestre. Mestre. Ou seja, naquele momento ele já reconhece a autoridade de Cristo. Porque, ou seja, na mente de Natanael, somente Deus, somente o Messias poderia ter ouvido aquele que ele estava falando com o próprio Deus. Então ele fala, mestre, tu és o filho de Deus, o rei de Israel. Ou isso, algo íntimo. Então ele fala assim, tu és o filho de Deus, filho, o rei de Israel, que provavelmente era o que ele clamava debaixo da figueira. Cadê o rei de Israel? E aí Jesus se apresenta para ele, não como o rei que provavelmente ele também pensava que era o rei que traria a libertação da opressão, mas Jesus ele traz o verdadeiro significado da libertação, a vida eterna. Por isso que ele fala, né, que aí chega chega lá no final do 51. Digo-lhe a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, o que Jesus está falando assim, Natanael? É esse rei que Israel precisa ter. O rei que dá acesso às coisas do céu. O rei que agora dá acesso ao Pai. Se a gente fosse usar na linguagem de hoje, Jesus falaria para ele assim, lembra da escada lá de Jacó? Então, é eu. A escada que Jacó viu, anjos subindo e descendo, sou eu. E os anjos são vocês. Referindo a nós, que agora, através do sacrifício de Cristo, da vinda dele, da morte dele, ele nos dá acesso ao céu. Amém. Uns sobem por essa escada onde tem acesso à vida eterna, e outros descem através da sua condenação, como Cristo trouxe bem ontem, né? Sobre o fogo. Então, enquanto uns têm acesso ao céu, em crer pela palavra do Senhor, os que não creram, não entregaram a vida a Cristo, não negaram a si mesmo, têm acesso à condenação eterna, por causa do juízo daquele que nos salvou. Verdade. Então, Cristo, ele é o acesso para o céu. Como também aquele que não crê em Cristo, ele não é o acesso para o céu, mas o julgamento para a condenação eterna. E eu creio, né, Cris, eu creio de alma que
A volta de Cristo está muito próxima. Amém, amém, graça e paz, Dai. Seja Amém. bem-vinda. A volta de Cristo está muito próxima. Muito, muito próxima. E, oxalá, graças a tomara a Deus, que muitos tenham acesso para o céu, através de Jesus Cristo. Porque quando essa porta fechar, meu irmão, quando essa porta que está no final dessa escada, que é a escada que Jacó viu, quando essa porta se fechar, não adianta. Ela fechou. E às vezes essa porta se fecha, né, Cris? Não é na volta de Cristo. Às vezes essa porta se fecha no seu último respirar. E aí a vida vem me perguntar, e aí? Se eu morrer agora, eu tenho acesso para o céu? É por Pois isso que o não. Evangelho é o convite, né? Por isso que o Evangelho é o convite. Como assim Natanael foi falado, aliás, Filipe foi falado, né? Ele era o instrumento para levar o convite até Natanael. E nem sempre as nossas experiências, basicamente com o Evangelho, com Jesus, vai ser de forma... Por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia, nós temos, vamos dizer assim, a tendência de querer espiritualizar a Bíblia. Não, a Bíblia já é espiritual, né? A Bíblia, ela já é espiritual. E o que acontece? O nosso primeiro contato, acho que da maioria de nós, não foi diretamente com Jesus, assim como aconteceu com Natanael. Filipe foi um instrumento para chegar até Natanael com um convite. Olha, eu conheci Jesus, que veio de Nazaré, filho de José, que a gente não vai entrar na questão. E não é por um acaso que Filipe também menciona Jesus, filho de José. Mas espera aí, por que Jesus, filho de José? Por quê? Porque é José que dá a questão vamos dizer assim, da autoridade ou da autonomia a Jesus de ser chamado filho de Davi. Porque José, ele é da linhagem de Judá. Imaginamos que naqueles dias, se os romanos eles fossem colocados para fora de Israel e voltasse novamente à monarquia e se estabelecesse um rei, José ele seria esse rei. Então, quando José ele recebe Jesus por intermédio da visão que Gabriel, o anjo, fala com ele, olha, receba Maria, sua mulher, e o que está sendo gerado no ventre dela é obra do Espírito Santo. Mas, materialmente ou carnalmente, ele não era semente de José, humanamente falando. Só que a questão da adoção na cultura judaica ela é muito forte. Então, José, quando ele adota Jesus, sendo ele o primogênito, dá a ele acesso a todos os direitos. Então, por isso que Jesus ele é reconhecido como filho de Davi. Então, não é por um acaso que aqui Filipe ele fala, ó, filho de José. Isso são coisas, irmão, que é claro que a gente tem que chegar, sentar, estudar profundamente para a gente chegar e ter uma melhor compreensão com isso. É por isso que até mesmo a própria questão de nós, espiritualmente falando, nós fomos feitos filhos de Deus por adoção, isso é muito profundo. É muito profundo, porque passamos a ter todos os direitos, espiritualmente falando, daquilo que Deus ele propôs a nós através de Jesus. Então não foi por um acaso que quando o Filipe fala para ele, ó, conhecemos Jesus de Nazaré, o Messias, isso e aquilo, filho de José. Por quê? Porque José ele vinha da raiz de Davi. E aí é onde há o reconhecimento de Natanael, quando chega e tem um encontro naquele momento com Jesus, Jesus
declara para ele que conhece ele, viu ele debaixo da figueira, como foi falado, e aí ele chega e fala: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Glória a Quer Deus. dizer, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, isso são questões muito profundas, então eu acredito que nós aprendemos muito nesse devocional desta manhã, né, David? Louvado seja Deus. Sim, sim, com certeza, com certeza. E glória a Deus por isso. O que é uma grande lição para nós, né? A história aí de narrada, né? Em poucos versículos, somente pelo apóstolo João, a história de Natanael. Mas que nem o Cristo trouxe lindamente, isso se remete muito a nós, né? Como um chamado, como uma benção e como uma promessa, que foi o que o Cristo trouxe. E nós devemos sempre lembrar que Cristo é o acesso para o céu. Por isso que aqui no próprio Evangelho de João, Cristo afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque somente Ele é o acesso para o céu. Amém. E que nós sair daqui hoje tendo essa certeza que Cristo ele é o acesso para o céu, que Cristo é a escada que Jacó viu lá em Gênesis 28, e que nós possamos sair proclamando aqui que Cristo é essa escada que nos leva ao céu, que nós possamos sair daqui hoje construindo para o reino de Deus essa escada, para contribuir para que todos subam por ela. A intenção de Deus é que todos subam por essa escada, passem por essa escada, não que desçam por essa escada. O plano de Deus é salvar a todos. Salvar a todos. Esse foi o plano de Deus desde o princípio, né? Desde o princípio, o plano de Deus foi salvar aquilo que havia se perdido pelo pecado, pela desobediência. E agora nós só somos salvos através de Jesus Cristo. E receberemos a vida eterna, acesso aos céus, também através de Jesus Cristo. Não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, é pelo acesso que Deus nos permitiu através do sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Então, só mais uma coisa aqui, David. Manda bala. Mas a gente vê aqui que começa esse... Aqui é o princípio, né, do ministério de Jesus, vamos dizer assim. E João, ele traz detalhes importantes, né? E nós vemos aqui que é o início dos primeiros discípulos, e o que nós precisamos entender, que discípulo faz discípulo, né? Discípulo faz discípulo. E todos nós entendemos, por mais que hoje nós temos pastores, né, vamos dizer assim, para nos aconselhar, para nos admoestar, nos ensinar, mas nós reconhecemos que se existem pastores, o sumo pastor é Jesus. E por que eu estou trazendo isso? Que o pastor, ele cuida do quê? Das ovelhas. E ovelha gera ovelha. Pastor não gera ovelha, mas é ovelha que gera ovelha. O pastor, ele cuida, ele zela, ele admoesta, ele guia, direciona. Mas ovelha gera ovelha. Então, aqui eram os primeiros discípulos, as primeiras ovelhas que este sumo pastor estava arrebanhando. E olha que maravilha. E Filipe, ele age tão poderosamente aqui, que demonstra aqui que ele entendeu tanto, assim, vamos dizer assim, por assim falar, ele entendeu tanto o chamado de Jesus que ele já quis repartir. Ele já foi na intenção de gerar uma outra ovelha. E é o que nós devemos fazer. Ovelhas geram ovelhas. Para o sumo pastor chamado Jesus Cristo. Amém?
Da minha parte, Deus te abençoe. Um ótimo dia a todos. Irmãos, e que o Senhor possa abençoar a vida de todos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, Cris. Deus abençoe grandemente por mais esse devocional, por mais esse aprendizado. Que Deus abençoe a tua vida, o teu ministério Amém. também. Deus abençoe Amém. a todos que passaram por aqui, que vão assistir futuramente. Uma Norma, Helenice, minha mãe que passou por aqui, irmã Maiara, Saulo, primo. Deus abençoe, Daia. Deus abençoe, amém. Perdi a hora, mas vou ver assim que acabar. Glória a Deus. Vai-se. Assiste sim, porque nós trazemos informações ali muito importantes. Porque o que mais importa, o que importa é você extrair do texto, né? E o Senhor falar através de você pelo texto. Lembre, Deus não precisa de um homem para falar com você, né, Cris? Deus não precisa de um homem para falar. É claro, ele pode usar? Com certeza. Os profetas estão aí para isso. Os profetas de verdade. Mas Deus fala com nós através da palavra dele, das escrituras sagradas. Entendeu? Então é interessante, quando você entende o contexto, você entende a história, né? Isso muda. Então, hoje, o Cristo trouxe bastante informação aqui, contexto histórico da época. Então, isso agrega muito no nosso conhecimento. Ah, mas o que isso muda? Muda muita coisa. Porque foi o que o Cris falou. Uma história que parece que está sem pé, sem cabeça aqui, né, Cris? Do nada fala uma historinha curta de Natanael, mas que revela muita coisa. O porquê que ele estava embaixo da figueira. O porquê que nem Cris citou aqui, porquê que ele é mencionado como Jesus de Nazaré, filho de José. Então tem muita coisa que quando você analisa, por isso que Cristo falou que nós devemos analisar, examinar as escrituras eternas, para que nós nela podemos ter a vida eterna. Então Deus abençoe. Então vá lá, assista mesmo, acho que você vai ser edificada e enchida pelo Espírito Santo. E o nosso intuito é sempre trazer um pouco do que nós estamos aprendendo, né, Cris? Nós não sabemos de nada. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo também. Também somos ovelhas, né, Cris? Também somos ovelhas do mesmo rebanho. Né? Porque, né, que nem o Cris, que é pastor e tal, a gente também está na frente de uma igreja, nós sabemos de tudo. Não. Quem sabe de tudo é aquele que é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe de tudo. Os próprios discípulos aqui, né, Cristo, quando nós lemos os 4 evangelhos, principalmente os 3 primeiros, que são os sinópticos, nós entendemos claramente que aqueles homens, aqueles 12, andaram com Cristo durante 3 anos e eles não entenderam. Verdade. Eles não sabiam de nada, eles só foram entender o real significado da morte de Cristo, do ministério de Cristo, quando Jesus morreu e ressuscitou e assentou-se com ele numa mesa. Foi daí para frente que eles começaram a entender. Foi depois da morte e ressurreição de Cristo que Pedro vira pastor. Então, ninguém sabe de nada. Os próprios discípulos, quando andaram com Cristo, não entendiam muita coisa. E até então, David, no quesito que você está falando aí é onde se cumpre que eles também, como ovelhas, olha que interessante isso. Você falando aí agora, vem aqui agora. Eles, como ovelhas desse sumo pastor, eles começam a ruminar aquilo que eles viveram. A palavra que eles aprenderam. Depois de tudo acontecido, onde eles começaram a ruminar. Peraí, mas vocês lembram o que o mestre falou para nós, assim, assim, assim? Você lembra de que... Aí eles começaram. Aí este é o processo da graça, esse é o processo do evangelho, esse é o processo do aprendizado, quando nós estamos, nos entregamos, nos submetemos a este reino, a este rei, a este Senhor. Esta que é a maravilha do evangelho. Quando nós nos submetemos a ele, e como
como foi falado aqui no termo, nos tornamos ovelhas desse aprisco, o aprisco não é nenhuma denominação, esse aprisco ele é espiritual, né? Esse aprisco ele é universal, aqueles que o evangelho, a graça alcança, nós nos tornamos ovelhas desse aprisco, então nós começamos a ruminar. Era o que esses homens começaram a fazer. Depois de tudo acontecido, tristes, angustiados, como a própria profecia do profeta Zacarias havia dito, que quando o pastor fosse ferido, as ovelhas se dispersariam, eles estavam dispersos, quer dizer, perdidos. Só que Jesus aparece, e quando Jesus aparece para eles, eles começam a ruminar. Poxa, mas você lembra que ele falou isso e realmente aconteceu, está acontecendo? Essa é a maravilha do Evangelho. Glória a Deus, verdade. É coisa linda, coisa linda. Então, a mensagem devocional de hoje é esse. Por mais que você esteja embaixo da figueira, questionando, às vezes até murmurando, se perguntando, lembre-se, ele te viu, ele te conhece, desde o ventre da sua mãe. Ele nos acompanha em tudo. E ele nos dá a certeza que ele é o único que nos dá acesso para o céu. O nome dele é Amém. Jesus Cristo, o nosso único e fiel Salvador, o que nos dá acesso para o céu. Deus abençoe, Cris. Amém. Deus abençoe. Amanhã estaremos aqui por graça e misericórdia de Deus. E vamos trazer outro texto maravilhoso. João só tem texto maravilhoso. O primeiro milagre de Cristo, a transformação da água para o vinho. Que nós possamos sair daqui amanhã também transformados pela palavra do Senhor. Não perca. Deus abençoe a todos, que você tenha um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. E lembre que nem hoje aqui nos Estados Unidos é um feriado importantíssimo chamado Thanksgiving, que é a ação de graça. Agradeça a Deus por tudo que Ele te deu, principalmente pela vida eterna. Amém. O acesso ao céu. Graça e paz. Fiquem com Deus até amanhã. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.